Opa! Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de capacitação técnica e política para vereadores. Eu estou muito feliz mesmo, porque você está aqui, né? Quero agradecer pela sua presença e dizer que se você está aqui tirando um pouco do seu tempo, é porque você está preocupado em aprender, né, a se preparar, a se capacitar. Então você merece ser um vereador, uma vereadora de influência, um vereador de sucesso, uma vereadora de sucesso aí em sua cidade e brilhar, em sua carreira política, exercendo a função pública com muita eficiência. Bom, esse treinamento é para você que já é vereador e já está exercendo aí o seu mandato na sua cidade e quer aperfeiçoar, quer melhorar o seu desempenho. Ou talvez você que é vereador de primeiro mandato, ainda se sente um pouco inseguro, despreparado, em plenário. Então esse curso vai ajudar bastante você. Esse curso também é para você que ainda não é vereador. Não é vereador ainda, não é vereadora, mas pretende ser futuramente, pretende ser candidato aí nas próximas eleições e já está aí preocupado também em se capacitar, em se preparar para exercer o cargo com qualidade futuramente. Eu tenho absoluta certeza que esse treinamento, este curso, vai ajudar você a estar preparado, preparado a entrar em plenário. Quando eu falo entrar em plenário com influência, como um jogador. É um jogador que treina, ele vai lá, treina a semana inteira e depois, antes de entrar em campo, ele se aquece. Então, quando ele entra para o jogo, ele está preparado fisicamente, ele está preparado psicologicamente e ele vai lá e faz o que tem que fazer. E a coisa mais linda é quando você vai na Câmara Municipal e você vê um vereador preparado, uma vereadora preparada que entende realmente do assunto, que está ali representando a população com qualidade, com dedicação, com eficiência. Isso é muito importante, né? Já imaginou aí um jogador que não se prepara para entrar em campo? Já imaginou como seria se o cara fosse lá e não treinasse, não se aquecesse, entrasse de qualquer jeito para jogar os 90 minutos? É claro, ia dar cãibra, não ia conseguir jogar. É isso que acontece com muitos vereadores que estão entrando em plenário despreparados. Mas você não, né? Você é diferente, porque você está aqui conosco para aprender mais e mais e se capacitar na área da vereança. E a aula de hoje é o poder do vereador na influência indireta da administração pública municipal. Para começar a nossa aula, queria fazer aqui uma rápida introdução, porque atualmente o Brasil está vivendo aí essa crise política, né? Essa crise que se arrasta já há alguns anos. E isso tem gerado uma desconfiança total nos políticos em geral, né? Tanto a nível federal, estadual, também municipal. E provavelmente você está vivendo aí em sua cidade, né, esse clima de revolta, de indignação das pessoas, quando se fala em política. E a causa, né, de toda essa dificuldade é que a imagem da classe política ela está tão desgastada, que as pessoas estão agora, inclusive, acompanhando mais de perto os políticos. Estão ficando de olho. E uma das coisas uma tendência atual, isso a gente pode verificar aí
nos últimos acontecimentos políticos no país, isso repercute também na sociedade. Uma coisa interessante, né, que os eleitores eles estão acompanhando os políticos mais de perto, para ver se realmente estão preparados. Principalmente o vereador aí na cidade, ele é uma pessoa muito próxima, né, da população. O político é o cargo que fica mais pertinho do povo, mais próximo. E não se iluda, as pessoas estão observando se realmente o vereador tem preparo técnico, se conhece o processo de uma criação de lei, que é o processo legislativo. A gente observa uma certa tendência, né? Você observa agora na última eleição municipal que houve, o candidato a prefeito João Doria, que foi eleito em São Paulo, ele se apresentou não como um político, mas como alguém preparado. A tendência agora dos eleitores é procurar alguém preparado. Ele se apresentou como gestor, como alguém técnico. E essa é uma tendência agora do eleitorado. Então é importante, né? Foi-se a época do vereador fazer de conta que estava trabalhando, votava lá um projeto de lei sem saber o que estava acontecendo. As pessoas estão acompanhando mais de perto. E hoje nós temos aí várias ferramentas, mecanismos diferentes disponíveis à população para acompanhar o trabalho do vereador e dos políticos em geral, da administração pública, da Câmara Municipal. Nós temos hoje, por exemplo, o portal da transparência, obrigatório nos sites das prefeituras, das câmaras. Nós temos a lei de acesso à informação, nós temos as redes sociais, que é um fator muito importante hoje para a população estar acompanhando os políticos. Então, gente, não se iluda. Os tempos estão mudando e os eleitores estão ficando mais exigentes, procurando quem para votar? As pessoas que se apresentarem com preparo, com conhecimento, não apenas aquela experiência política, né, mas também preparo técnico, né, conhecimento. No caso do vereador, o conhecimento, né, do processo legislativo municipal, como que funciona a tramitação de uma lei municipal. Eu até achei interessante que outro dia um vereador de vários mandatos, né, muito experiente, ele me telefonou, porque nós temos vários cursos, né, e ele pediu aquele curso que eu tenho, que é a base técnica indispensável para o mandato de vereador. Inclusive, nós vamos ver esse assunto agora gratuitamente na próxima aula. E é muito interessante, e eu fiquei assim, um pouco assustado, porque ele é um vereador experiente, querendo aprender a base técnica. Observa que ele está vendo a necessidade, ele está sendo cobrado a conhecer mais sobre o que ele está fazendo na Câmara Municipal. Não é apenas aquela maneira antiga de se fazer política, mas o preparo ele está sendo extremamente cobrado aí por parte dos eleitores. Bom, muito bem. Vamos lá então, prosseguindo aqui com a nossa aula. Por que é importante o vereador se preparar? Mas antes, deixa eu me apresentar aqui. Quem é o Eliseu Bayer, né? Para estar falando para vocês sobre capacitação técnica e política para vereadores. Bom, muitos de vocês já me conhecem aí da Bayer Treinamentos, que é a nossa instituição, a nossa empresa, que é referência hoje já no Brasil em capacitar vereadores em todo o território nacional. Bom, mas eu sempre gostei de política, né? Desde criança eu gostava de política, né? Desde criancinha, mas eu sou de uma família simples, né? Uma família humilde. Meu pai sempre trabalhou no campo, na zona rural, na roça,
E a minha mãe, quando eu era criança, minha mãe era empregada doméstica, e os meus pais sempre me incentivaram a estudar muito, né? A se dedicar na escola. E uma outra coisa que meus pais me ensinaram foi a ter muita fé em Deus. Por isso que hoje, para mim, Deus e família é a base de tudo. Deus e família é a base de tudo. Bom, então eu cresci, né, me casei, formei uma família maravilhosa e sempre tive uma vontade muito grande, né, aquela vontade de ser vereador, de poder contribuir com a minha cidade, de poder, de certa forma, trabalhar em prol do desenvolvimento, crescimento da minha cidade, minha querida Presidente Venceslau, né, que é o nome da minha cidade. Mas eu, uma pessoa de família simples, né, não era uma pessoa de família tradicional da política, uma pessoa totalmente desconhecida, né, do cenário político municipal da minha cidade, mas eu fui à luta, né, e com muito esforço e dedicação eu saí candidato a vereador pela primeira vez em 2004. E sabe o que aconteceu? Eu fui o 8º candidato a vereador mais votado da minha cidade, do meu município, mas não assumi o mandato em decorrência da legenda, né, o coeficiente eleitoral, né, a tal da legenda. O meu partido não alcançou o coeficiente eleitoral e nós não fizemos nenhum vereador. Eu fui o mais votado do meu partido e o 8º mais votado no município, e não entrou ninguém do meu partido. Infelizmente, eu não fui eleito. Bom, mas tudo bem, né? Eu lembro que foi aquela época que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele baixou aquela resolução, né, que diminuiu o número de vereadores em todo o Brasil. Enfim, eu não assumi a cadeira, mesmo sendo bem votado, não assumi. Bom, mas tudo bem. Passou o tempo e na próxima eleição, né, em 2008, eu fui novamente candidato e fui eleito vereador com 1.017 votos. E aquilo para mim foi uma alegria muito grande, porque uma pessoa, né, de família humilde, uma pessoa que não era conhecida no cenário político, 1.017 votos, né, para uma cidade aí de 38 mil, 39 mil habitantes, né, 28, 29 mil eleitores, né, na época. E eu tive 1.017 votos, fiquei entre os mais votados e fiquei muito feliz, muito alegre. Enfim, assumi o meu mandato na Câmara Municipal e depois fui reeleito na próxima eleição. Mas o que eu queria dizer para você aqui agora, né, o que tem importância, o que tem relevância para trazer aqui para a nossa aula, é que quando eu entrei pela primeira vez, né, na Câmara Municipal, sem experiência nenhuma, eu percebi na prática, isso é muito importante, né, o que eu vou dizer agora, eu percebi na prática, no dia a dia, né, duas maneiras de você ser um vereador de influência. Você ser um vereador de influência. Existem duas maneiras. Bom, a primeira, para você atrair a confiança das pessoas, ser respeitado e influenciar naquilo que você faz, a primeira maneira é ter caráter, integridade. Essa é a primeira maneira, né? Isso você nunca deve abrir mão. E a segunda maneira de você ser um vereador de influência é você conhecer tudo sobre processo legislativo municipal. Aqui vai um conselho de um ex-vereador, né, de um ex-presidente da Câmara. O importante é você se dedicar e buscar conhecimento na área do processo legislativo municipal. Eliseu, melhor dizendo, né, o que é o processo legislativo municipal? Bom,
é o processo de criação das leis, né? É o caminho que um projeto de lei percorre até ele ser transformado em lei. Desde lá a iniciativa, e aí tem toda uma fase, e o vereador tem que conhecer parte por parte dessas fases. Por quê? É aí que ele domina, é aí que ele defende as suas ideias, e é aí que ele vai realmente participar do processo democrático de criação de leis, de uma maneira muito preparada, com conhecimento técnico, enfim, ele vai realmente prestar um serviço de qualidade à população e através disso ele acaba se tornando respeitado pelos colegas vereadores. Sempre que tem um vereador que conhece bem, que entende bem, ele acaba se tornando respeitado, né, em meio ali aos vereadores da Câmara. E pasmem vocês, mais de 60% dos vereadores em muitas cidades não sabem nem o que estão votando. Não conhecem o processo legislativo municipal. Isso é muito triste, porque são manipulados, vocês são enganados pelos outros vereadores que já têm um certo conhecimento. Isso é muito triste para o Brasil, para a cidade, para a política brasileira. Então eu percebi na prática que eu precisava conhecer sobre o processo de criação das leis. Então o que eu fiz? Eu fui em busca de conhecimento, fiz vários cursos, eu li vários livros, aí eu comecei a estudar bastante, o regimento interno da Câmara, a lei orgânica municipal, a Constituição Federal da República, e estudei tudo sobre processo legislativo municipal. O vereador que não conhece o processo legislativo municipal, ele vai passar vergonha na Câmara. Então é muito importante esse assunto. E aí eu sempre me dediquei muito para estudar, para entender esse assunto. Bom, qual foi o resultado? Qual foi o resultado de tudo isso? Eu disse a você que conforme você vai dominando, vai tendo conhecimento, você vai se tornando respeitado pelos colegas vereadores. Qual foi o resultado? No meu primeiro mandato, eu apenas começando no meu primeiro mandato, e eu já fui eleito presidente da Câmara, mesmo tendo outros vereadores já com mais experiência, com outros com mais mandatos do que eu fui eleito já em 2011, dentro do meu primeiro mandato, presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Por quê? Porque eu me preparei, busquei conhecimento. E depois, no segundo mandato, eu fui presidente novamente em 2015, fui presidente em 2016, e graças a Deus nós conseguimos realizar um trabalho fenomenal, um trabalho extraordinário, simplesmente, porque eu busquei preparo técnico, conhecimento, e além de tudo isso também sempre confiando em Deus e buscando esse conhecimento na área, e a gente vai acabando fazendo os papéis principais. Eu não sei se você observa na Câmara da sua cidade, às vezes você chega em uma determinada Câmara, determinada sessão, você vai perceber que sempre tem lá aqueles vereadores que fazem o papel principal, os protagonistas, aqueles que sabem o que estão votando, aqueles que entendem do assunto. E é muito interessante, porque aí você vai observar e vai ver que existe também aqueles vereadores, os bola murcha, que são aqueles que fazem o papel secundário, que estão ali só por estar. Isso é muito vergonhoso, e é muito bonito de ver um vereador quando ele é preparado e não um bola murcha. Então, queria que você escolhesse, a partir de hoje, não ser lá um vereador bola murcha, que todo mundo engana, fala o que quer, você engole, não, mas um vereador capacitado. Então, qual é o caminho que os vereadores de sucesso escolhem?
Qual é esse caminho? É o caminho da capacitação, do preparo técnico, do conhecimento. E é isso que você está fazendo aqui, e nós vamos aprender aqui, por isso que é importante a sua participação. E é muito bom a gente estar preparado. Por quê? Quando você se sente preparado, tudo vai se tornando mais fácil, né, no seu mandato. Por exemplo, para você se relacionar com as autoridades, como por exemplo, você está vendo aí, eu me reuni várias vezes com o governador Geraldo Alckmin, governador do meu estado de São Paulo. Por quê? Porque você domina o assunto, né? Você se sente preparado. Você vai se sentindo preparado para participar, né? Para participar de audiências, de reuniões, como eu participei de várias, no Palácio do Governo. Você se sente preparado e seguro, né? Com segurança para presidir a sessão da Câmara. Você se sente preparado para utilizar também a tribuna da Câmara de uma maneira correta, de uma maneira efetiva. Você se sente preparado para tomar decisões importantes, né, em meio ao seu mandato, como nessa que eu tive que tomar uma decisão como presidente da Câmara. Você se sente preparado para fiscalizar obras, você se sente preparado para participar de eventos importantes. Isso te deixa muito realizado, deixa você muito feliz. Você trabalha com segurança, sabendo que você está prestando um serviço de qualidade, de eficiência à população da cidade. E aí, graças a Deus, foi um sucesso total. Nós fizemos um levantamento e nos anos em que fiquei na presidência, nós aprovamos sob a minha presidência, a Câmara, 1.518 requerimentos, 1.206 indicações e ainda 269 projetos de leis importantes que resultaram em desenvolvimento para a nossa cidade. Bom, então você pode fazer mais uma pergunta aí. Talvez nesse momento você pode estar perguntando: então, Eliseu, o que eu tenho que fazer para me tornar um vereador de influência na minha cidade? Vou repetir. Você deve buscar conhecimento. Principalmente na área do processo legislativo municipal. Foi isso que eu sempre fiz. Depois de alguns anos que eu já era vereador, que eu já tinha sido presidente da Câmara a primeira vez, aí eu entrei também na faculdade de Direito, e aí eu comecei a me especializar ainda mais, me aprofundar no assunto, e sempre me dediquei nesse assunto também dentro da área jurídica, através da minha formação, né, jurídica, sempre me dedicando muito nesse tema, nesse assunto. Bom, agora que eu me apresentei para você, nós vamos lá. Por que é importante você se preparar? Primeiro, para mudar essa mentalidade do povo de que vereador não faz nada, vereador não serve para nada, vereador não serve para nada. É interessante que se você chegar aí em qualquer cidade do Brasil, no primeiro posto de gasolina que você parar e você perguntar assim: ei, os vereadores fazem alguma coisa aqui nessa cidade? Eles trabalham? A resposta vai ser quase sempre negativa, não é isso? E alguém sempre vai dizer: que nada, eles só vão lá receber o salário deles, eles não fazem nada. Mas por que tudo isso? Por quê? Primeiro, porque a sociedade ela é desapercebida do poder das câmaras municipais. E outro fator é que a maioria dos vereadores não se capacitam, né? Então o que acontece? Aí o prefeito, o executivo, muitos prefeitos também nem sabem o poder constitucional que tem um vereador. Em muitas cidades, o povo também não sabe desse
poder, né, constitucional que tem um vereador, né, e acham que o vereador é apenas para fazer favor, enfim. Né? E os próprios vereadores que não se capacitam, não conhecem, né, o poder que tem. Não conhecem o poder que tem. Por isso que nós preparamos essa aula, o poder do vereador na influência indireta da administração pública. Observe que o poder de um vereador ele é tão significativo, que ele exerce influência indireta nas principais decisões do município. As principais decisões do município não é o prefeito que decide sozinho. Os vereadores têm uma participação muito grande. Né? Daí você já vê o poder do vereador, que às vezes a população nem sabe, nem conhece. Então, primeiro, quando é que o vereador exerce esse poder, essa influência indireta na administração pública, nas principais decisões do município? Primeiro, quando eles votam projetos de leis de natureza administrativa. Existem várias espécies de projetos de leis. Né? Existe também os projetos, entre essas espécies, os projetos de natureza administrativa. Bom, vou te dar um exemplo aqui de um projeto de lei de natureza administrativa. Vamos supor que o prefeito ele quer lá vender uma área, um terreno, né, do município, ou ele quer doar essa área, esse terreno para uma entidade social, construir a sede própria da entidade, ou ele quer até mesmo comprar. Vamos imaginar que ele também quer comprar uma área. Em qualquer um desses casos, o prefeito deve mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal vai autorizar ou não, através da deliberação em plenário, os vereadores vão autorizar ou não o prefeito doar essa área, né, ou vender, ou comprar um terreno, o que for, né, seja qual for o ato administrativo. Em qualquer um dessas situações, a Câmara ela vai ter que aprovar. Olha aí, se a Câmara não aprova, o prefeito não consegue, ele não está autorizado a fazer essa doação ou a praticar essa compra, esse ato administrativo. Veja bem aí o poder de influência de um vereador na administração pública. Eu dei um exemplo só, poderia dar outros exemplos aqui. Por exemplo, o prefeito vai criar uma secretaria, ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara. O prefeito vai criar cargos, cargos efetivos, que são aqueles através de concurso público, ou cargos comissionados, que são o famoso cargo de confiança. Enfim, em qualquer um dos casos, o prefeito deve mandar um projeto de lei à Câmara. O prefeito, por exemplo, vai aumentar tributos, olha aí. Ele tem que mandar um projeto de lei, a Câmara autoriza ou não. O prefeito vai fazer um empréstimo, né, para comprar maquinário, por exemplo. A Câmara autoriza ou não, se a Câmara não autorizar, nada feito. O prefeito, vamos imaginar que ele tem uma dívida com a Previdência Municipal, a Previdência dos funcionários públicos municipais, e ele precisa parcelar essa dívida. Ele só consegue parcelar se a Câmara autorizar. Então observe aí, a população às vezes não imagina que o vereador ele tem um poder de decisão muito grande quando ele vota projetos de leis de natureza administrativa. Então, as decisões da Câmara influenciam diretamente no dia a dia da vida das pessoas. Eles acham que o vereador não serve para nada. O vereador não serve para nada, o vereador não faz nada. Olha aí, a importância de um vereador estar preparado, a importância de um vereador estar capacitado. Então, veja bem. Em primeiro lugar, os vereadores influenciam, né, na administração pública, primeiro,
quando eles votam projetos de leis de natureza administrativa, que foram esses exemplos que nós passamos aqui. Mas alguém, né, talvez você está me assistindo e você pode levantar a seguinte questão: Eliseu Bayer, mas você está enganado. Se o prefeito tiver maioria na Câmara, ele aprova qualquer projeto de lei. O importante é o prefeito ter maioria na Câmara. Mas não é bem assim não. Por isso que é importante o vereador ele ter conhecimento técnico. Ele conhecer todas as fases do processo de lei. Porque se houver um erro, né, por menor que seja em qualquer uma dessas fases, né, o vereador preparado, que conhece o processo legislativo, mesmo ele sendo minoria, de repente o prefeito manda lá um projeto para a Câmara e o vereador ele entende que aquele projeto de lei é prejudicial ao município, mas ele é minoria, né? Ah, mas a maioria aprova, né? Não é bem assim não. Esse vereador da minoria, se ele estiver preparado, em muitos casos, ele consegue derrubar, entre aspas, vamos colocar aqui, derrubar o projeto de lei sozinho. Ah, Eliseu Bayer, mas como assim? Ele é minoria. Bom, se ele tiver conhecimento técnico, conhecimento do processo legislativo municipal, ele vai analisar se houve algum vício, que nós chamamos de vícios, né, vício formal ou vício material, né, nas fases, né, da criação desta lei, para que essa lei fosse apreciada, enfim, deliberada, depois passada pela votação, depois pela sanção do prefeito, depois, enfim, todas as fases, né, até chegar à fase de publicação dessa lei, entrar em vigor. Se o vereador tiver conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai questionar isso no judiciário. Ele articula através do seu partido político, né, e o partido então postula lá, a juízo, uma ação no judiciário, ação direta de inconstitucionalidade. E tem muitos casos que quando o vereador está preparado, atento, ele consegue, mesmo sendo minoria, derrubar um projeto de lei que ele entende ser prejudicial ao município. Então veja bem aí a importância de você estar preparado, né? Aí é evidente que quando você está preparado, as pessoas, os vereadores, até o prefeito, começam a te respeitar, né? E vão dizer, opa, o vereador entende, o vereador conhece, por isso que é importante. Então nós colocamos aqui que o vereador ele exerce influência indireta na administração pública quando? Primeiro, quando ele vota projetos de leis de natureza administrativa, que foram esses exemplos que eu passei aqui. Mas nós temos aqui uma segunda situação. Quando o vereador exerce essa influência indireta na administração pública. Número 2. Quando ele vota projetos de lei de natureza orçamentária e planejamento. Eu vou te dar 3 exemplos de projetos de lei de natureza orçamentária e de planejamento, que são os 3 projetos utilizados aí em toda a Câmara Municipal, em toda a cidade. Bom, o primeiro projeto de lei é o Plano Plurianual, que é o PPA que nós chamamos. O que é importante aqui, nós não vamos aprender tudo sobre o PPA agora. Por quê? Não é o momento ainda de você aprender tudo sobre o PPA. O importante é você saber que ele existe. Mas Eliseu Bayer, o que é o PPA? O que é o PPA? Bom, o PPA ele é um plano que deve ser feito a cada 4 anos por iniciativa do prefeito municipal. Esse plano serve para quê? Para estabelecer diretrizes, metas e objetivos para os próximos 4 anos. Então observe que após esse plano aí ser preparado pela prefeitura, ele é enviado à Câmara Municipal em forma de projeto de lei. Olha aí o poder do vereador. É enviado em forma de projeto de lei para ser apreciado pelos vereadores
que poderão inclusive fazer emendas e alterar o plano. Trata-se do poder dos vereadores de interferir na ação do governo municipal recém-possado. Como dizem vários doutrinadores, é a hora e a vez do legislativo. Então observe, é obrigatório em toda prefeitura, em toda cidade, realizar esse plano, que é o PPA. Quando esse plano é realizado? Observe que ele é realizado de 4 em 4 anos. Ele sempre é encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal em seu primeiro ano de mandato. Então o prefeito entrou, primeiro ano de mandato ele deve fazer este plano, esse plano que é enviado à Câmara, e ele é, depois de aprovado, ele tem a vigência a partir do segundo ano do mandato do prefeito. E ele vai até o final do primeiro ano do mandato do prefeito seguinte. Então observe aí, o vereador tem poder de fazer emendas nesse plano. Então, importante aqui, que fique bem claro, nós não vamos aprofundar o que é o PPA agora. O importante é você saber agora que existe o PPA, que é o Plano Plurianual, e que o vereador, ele tem um poder muito grande para emendar, para alterar esse projeto. É claro que vai passar pelo plenário, pela aprovação, enfim, todo o processo legislativo. O que fica claro aqui, você percebeu que o vereador tem uma influência indireta na administração pública. Observe que até no plano que o prefeito faz para 4 anos, tem aí a participação do vereador. Muito bem. Então vamos lá. Existe um outro exemplo de lei, de projeto de lei de natureza orçamentária, que é a LDO. O que é LDO? A LDO ela é um projeto de lei elaborado anualmente pela prefeitura e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Então veja bem, é um outro projeto de lei que é enviado anualmente, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os vereadores também têm o poder de fazer emendas, de alterar essa lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que vai orientar depois o orçamento municipal. Então veja bem aí o poder de um vereador na influência indireta da administração pública. O último exemplo de projeto de lei de natureza orçamentária é o orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Eliseu Bayer, mas o que é a LOA? O que é a Lei Orçamentária Anual? Bom, é o orçamento propriamente dito, um orçamento que é enviado para a Câmara Municipal todos os anos para sua aprovação. É um projeto de lei que tem o objetivo de detalhar a estimativa da receita, quanto a prefeitura vai arrecadar, e ele também detalha a fixação de despesa para o próximo ano. Observe aqui mais uma vez o poder da Câmara Municipal. Por quê? Porque no exercício do mandato, você como vereador, você pode propor emendas no orçamento municipal. Isso mesmo, aquilo que está previsto para ser gasto no próximo, onde será gasto os recursos públicos. Você como vereador pode propor emendas. Então veja bem, depois que o orçamento é aprovado, e esse projeto de lei é sancionado, enfim, o prefeito ele vai fazer os investimentos, ele vai trabalhar em cima desse orçamento. Esse orçamento ele limita o prefeito. É como se fosse um mapa que o prefeito vai utilizar para aplicar os recursos públicos. Então veja bem, antes do prefeito executar esse orçamento, ele passa pela Câmara. Então a Câmara tem um poder de decisão muito grande que influencia no dia a dia da vida das pessoas. E as pessoas não sabem disso. Então, o que nós aprendemos aqui nessa aula de hoje? Primeiro, que o vereador tem um poder de influência indireta na administração pública. Quando?
quando ele vota o projeto de lei de natureza administrativa, que nós demos o exemplo aí, né, uma venda, compra ou doação de imóveis, ou a criação de cargos na prefeitura. Um outro exemplo também é concessão de serviços públicos, quando a prefeitura vai fazer uma concessão, né, no serviço público. Um outro exemplo é empréstimo, né? E nós aprendemos também que o vereador tem influência indireta na administração pública quando ele vota projeto de lei de natureza orçamentária, que é o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que nós acabamos de ver, que é a LOA, Bom, esta foi o assunto aqui que nós vimos até agora. Então, gente, você que está aqui na nossa aula, você que quer mesmo ser um vereador, né? Um vereador de sucesso, um vereador de influência, você nunca pode esquecer essas duas coisas. Primeira, caráter, integridade. E segunda, coloque isso na sua cabeça. Você deve procurar aprender o processo legislativo municipal. Bom, então olha só, nessa primeira aula eu acabei de ensinar praticamente o básico, né, para você ser um vereador de influência. Então veja bem que nós falamos aqui por que é importante o vereador se preparar, e eu coloquei para vocês aqui sobre o poder do vereador, que é tão significativo que ele afeta o dia a dia da vida das pessoas e que muitas vezes a sociedade é desapercebida e nem sabe desse poder tão grande que um vereador tem. Muitas vezes nem o vereador mesmo sabe, né? E às vezes não exerce esse poder por falta de conhecimento. Foi isso que nós estudamos até agora. Bom, mas na próxima aula, preste atenção aqui, na próxima aula eu vou te ensinar a base técnica indispensável para o exercício do mandato de vereador. Então não perca a aula 2, a próxima aula, porque ela é muito importante. Sabe por que ela é importante? Para você começar a aprender o processo legislativo municipal. Então na próxima aula nós vamos dar a introdução, você vai começar a aprender sobre o processo legislativo municipal para você estar preparado, né, e entrar em plenário. Então na próxima aula, a base técnica indispensável para o mandato de vereador. Não perca a próxima aula, hein? Aí na terceira aula, eu vou adiantar para vocês, eu vou te ensinar como exercer a função pública de vereador com eficiência e qualidade. E atenção, eu também vou responder a maioria das dúvidas que você escrever aqui embaixo nos comentários. Bom, depois eu vou colocar uma quarta aula no ar. E nessa quarta aula eu vou mostrar tudo que você precisa para o seu desenvolvimento pessoal, né, para desempenhar um mandato de vereador bem-sucedido, de qualidade, de influência, com muito sucesso. Então na nossa quarta aula, então você não pode perder o nosso curso, porque a quarta aula também vai ser muito importante para você. Bom, antes de você ir, eu quero avisar você que eu preparei um material muito especial para você, gratuitamente, um excelente material, está aqui embaixo, né? E você pode fazer o download, você vai baixar grátis esse material, que nós abordamos todo o assunto da aula de hoje, e é importante você ter esse material em suas mãos, um arquivo em PDF, todo o manual, depois você pode imprimir se desejar, enfim, ou pode ler no computador. Então baixe esse material que eu preparei para você aqui, está disponível. Bom, antes de ir, eu quero te pedir 3 coisas. A primeira coisa que eu quero te pedir é para você compartilhar esse vídeo com os seus conhecidos, com os vereadores de outras cidades. Divulga este curso, ainda dá tempo das pessoas assistirem, né, este curso. A segunda coisa que eu quero te pedir
é para você curtir a nossa página no Facebook, Bayer Treinamentos. E também para você se inscrever em nosso canal no YouTube, Bayer Treinamentos. Lá tem muita coisa boa, muita informação valiosa, importante para você, tanto em nossa página no Facebook, como também em nosso canal no YouTube. Terceira coisa que eu vou te pedir é para você escrever qualquer dúvida ou comentário relacionado ao assunto da aula aqui nos comentários. Então coloca aí, basta só você postar o seu comentário abaixo e eu vou ler todos eles e me esforçar ao máximo para responder um por um. Bom, e mais uma vez eu quero lembrar você, não se esqueça de assistir o vídeo 2, a próxima aula, onde eu vou ensinar você toda a base técnica para o exercício do mandato de vereador, para você começar a aprender aí o assunto mais importante, que é o processo legislativo municipal. Maravilha! Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu te espero na próxima aula, no vídeo 2, para você receber mais conhecimento, para você desempenhar um mandato de vereador de sucesso. Vamos buscar conhecimento. Existe um provérbio bíblico que diz: o homem de conhecimento consolida força. Eu aguardo você na aula 2, hein? Aguardo você. Um abraço.